Eu postei na mesma hora, copiei e colei. Eu não sei porque que eu não fiz isso às 8 da manhã. Eu acho que eu fiquei tão atucanada. Ah, mas eu acho que agora alguém se ligou. Bom dia, Adriana. Ó, aí, que função. Laila, bom dia. Adriana, bom dia. Que função. Tivemos um probleminha técnico, pelo visto. Bom dia, Tainá. Me desculpem, gente, foi um probleminha técnico. Não sabia que vocês não tinham recebido o link, tá? Aí conectei, falei com as pessoas, falei com o Paulo Silva. Oi, prof, estou aqui me justificando aqui desde as 10 para as 8, tentando descobrir por que os alunos não apareciam. Não, mas agora tá ok, né? Não, tá tudo ok, não, eu acho. Era por causa disso, se eu tivesse me dado conta de olhar no Facebook, é que eu imaginei que eles recebessem É? como nós, pelo WhatsApp, sei lá, sabe? Sim. Claro, claro. Então tá. Mas Vai eu firme. acabei copiando o link e logo abaixo do teu lá acabou ficando 2 links ali, porque Ah, eu fiz na então mesma tá. hora que tu disse, copia e cola o link lá, e eu colei daí. Mas brigadão Então pela tá. ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lara, bom dia. Então foi exatamente isso que aconteceu, pessoal. Eu entrei no horário da nossa aula, tá? E comecei a achar estranho. Passou 5 minutos, passou 7 minutos, daí eu comecei a achar estranho. Não, 7 minutos não tem nenhum aluno, né? E aí comecei a fazer uns contatos, mas não me dei conta de olhar no Facebook para ver se... Eu não sabia como é que vocês recebiam o link. A gente recebe num grupo, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu, tá? Não foi por mal, eu estava aqui aguardando vocês, até achei que eu estava num link errado, saí da reunião, voltei, mas faltou o link mesmo. Daí eu olhei até para ver se não tinha mensagem de aluno para mim no Messenger, não tinha nada, e eu disse, meu Deus, será que está tudo certo? Mas foi isso que aconteceu, tá? Então, vocês me desculpem aí eu não ter olhado de cara no Facebook que não tinha link lá, jamais, não passou pela minha cabeça que o link não estava lá, mas está tudo certo, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente corrigir o simulado. Ainda bem que não são 18 questões, né? São só 13, então vai dar tempo, eu acho, de verificar, tá ok? O que acharam desse simulado, dessa parte do simulado do livro 2, né? Mais fácil, mais difícil, tranquilo? O que vocês acharam desse segundo diagnóstico? Bom, Tainá, isso aí. Eu não sei se o conteúdo era mais tranquilo do que o primeiro, do livro 1, eu acho que tinha muito mais assunto, assim, né? Porque o livro 2 tinha ligações químicas, né? Que é mais tranquilo, eu acho, as questões de ligações químicas sempre. A parte de forças intermoleculares, né? Que depende da geometria, da polaridade, né? Fala de geometria, polaridade, forças intermoleculares. NOx, que geralmente são questões tranquilas também de NOx. No primeiro simulado, deixa eu ver que eu tirei da página aqui, que eu fiquei virando. No primeiro simulado, eu peguei questões lá de 2010, 2003, 2002, algumas de 2015, né? E desse segundo simulado, a base das questões eu modifiquei parte das questões, né? Mas se vocês pegarem como base, eram questões de 2005, 2006, 2001, 2004, 2007, 2002. Então eu peguei esses vestibulares aí para... Só um pouquinho, gente, vou responder o Gustavo aqui. Deixa eu só responder aqui, gente.
Deu, gente. É que eu liguei para o Gustavo, liguei para a Michelle, liguei para um monte de gente. Mas agora está tudo certo. Então, eu peguei essas questões como base e fui modificando algumas coisas para fazer o nosso diagnóstico, tá ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Isso aqui. Ó. Tá? Então, nós vamos passar aqui uma por uma. Tá? Umas questões vocês vão ver que são mais tranquilas, outras... Eu acho que dessa aqui não teve probleminha nenhum, né? Ninguém me chamou, me perguntou questões específicas assim, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês me perguntem, tá ok? Então, ó, número 1 falava das propriedades, era o primeiro módulo ali do livro 2, era das ligações químicas, né? Eu mais ou menos peguei eu comecei a ver a mesma ordem, assim, do livro. Mas ao longo do simulado, dei uma alterada. Então, assim, ele pergunta a diferença entre um metal e um ametal quanto às propriedades físicas. A gente sabe que dureza, densidade são propriedades físicas, né? Mas, assim, o que melhor diferencia um metal de um ametal? Eu eliminaria já de cara as que têm ponto de fusão e ponto de ebulição, por causa do carbono, né? Que a gente sabe que ele tem alto ponto de fusão e ebulição. Então, o ponto de fusão e ebulição não é uma propriedade que possa distinguir. Mesmo que a gente saiba, né, que no geral, os metais têm altos pontos de fusão e ebulição e os ametais baixos pontos de fusão e ebulição, né? Mas nós temos essas exceções. Então, acho que por isso que na questão ele diz o que melhor diferencia, tá? Então, é maleabilidade, que é a capacidade de moldar, de fazer lâminas, né? Ductibilidade, que é a capacidade de fazer fios. Então, só pode se fazer, essas propriedades são específicas de metais, e a condutividade elétrica. A gente sabe que tem condutividade, o carbono, grafite, devido à sua geometria, né? A sua geometria estrutural, ela também pode, por causa da ligação π, sofrer um movimento de elétrons e conduzir corrente elétrica. Mas a maleabilidade e ductibilidade, ela é uma propriedade específica dos metais, então é a que melhor diferencia. Tá? Essa era uma questão de 2005 da URGS. Considere uma molécula do tipo AB4, tá? AB4, eu estou levando em consideração que eu tenho 5 átomos. E aí eu tenho algumas possibilidades de geometria para 5 átomos. Eu tenho a tetraédrica, né? Eu tenho gangorra e eu tenho quadrado planar. Mas como é que eu vou saber que a minha resposta é quadrado planar? Porque ele fala que tem 2 pares de elétrons isolados. Então, assim, ó, se eu tiver 5 átomos e nenhum par de elétrons no átomo central, eu digo que a geometria é tetraédrica. Aí todos os ligantes, os 4 ligantes conectados ao átomo central, eles tendem a ter o maior ângulo a maior distância entre os ligantes, que é em torno de 109 graus, né, que é o tetraedro. Se eu tenho um par de elétrons não ligantes, a geometria é gangorra. E se eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes, é quadrado planar. Então, é uma questão bem específica de geometria. A número também era uma questão de 2005 que eu acho que eu transformei ela. A questão 3 fala do limoneno, né? É um composto orgânico natural, existe na casca do limão, e aí ele tem a representação abaixo. Eu também dei uma modificada nessa questão, mas era uma questão também de 2005, tá? Sobre a molécula, apresenta 2 carbonos hibridizados sp2. Então, sp2 é quando a gente tem 2 ligações simples e uma dupla. Só que nós temos aqui, ó, 2 duplas. Então, quando nós temos 2 duplas, nós temos 2 carbonos hibridizados sp2. Então, eu tenho 2 nessa aqui e tenho... Aqui, deixa eu pegar isso aqui. Eu tenho esses 2 carbonos aqui e tenho esses 2 aqui. Então, na realidade, eu tenho 4 carbonos hibridizados sp2. Apresenta 2 carbonos hibridizados sp3. sp3 é quando eu tenho todas as ligações simples, né? Então, eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, 6 carbonos hibridizados sp3, com geometria tetraédrica, né? Claro que as ligações com os hidrogênios aqui estão implícitas. Então, não pode ser A, não pode ser B. 10 apresenta 10 ligações do tipo sigma. Claro que se eu for olhar a molécula assim, eu vou imaginar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque uma é sigma e outra é pi, 8, 9, 10. Só que eu tenho que contar que eu tenho todas as ligações dos hidrogênios aqui implícitas. Então, eu tenho muito mais do que 10 ligações, sigma. Apresenta 4 carbonos com geometria linear. Para ter geometria linear, a gente tem que ter um carbono com 2 ligações duplas ou uma tripla e uma simples para ter a hibridização SP. Então, esse era o módulo de hibridização que a gente viu no livro 2. Então, não temos nenhum carbono hibridizado SP, então nós não temos nenhum carbono com geometria linear, tá? Apresenta 6 carbonos com geometria tetraédrica. A hibridização sp3 equivale à geometria tetraédrica, que a gente já tinha contado anteriormente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos hibridizados sp3, ou com geometria tetraédrica, tá? Então, era uma questão, eu lembro que, acho que falava em isomeria óptica, alguma coisa assim, na questão de 2005, então eu dei uma modificada nela. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês me perguntem, tá? Espera aí que sumiu aqui no chat, alguma coisa assim. Número 4, uma questão bem específica de óxidos, era bem o finalzinho do nosso livro, onde a gente viu, começou funções inorgânicas, né, no livro 2, até o livro 3 a gente continua em funções inorgânicas, né, que a gente vai começar depois do nosso recesso, em agosto, a gente vai começar o livro 3. Mas a gente deu uma estudada um pouquinho mais aprofundada em óxidos. Então, essa questão era específica de óxidos, tá? Assinale a alternativa que apresenta um óxido metálico funcionando como óxido ácido. Então, assim, a gente sabe que tipo de óxido é esse? Só pode ser um óxido anfótero, né? Então, eu tenho, por exemplo, se eu for analisar esses caras aqui, ó, o CaO, o MgO, que são óxidos formados por metais do grupo 2, do grupo 1 e do grupo 2, eles são extremamente básicos, né? Então, ó, o SRO. Então, para ele se comportar, para um óxido metálico se comportar como um óxido ácido, ele tem que estar reagindo com uma base. Então, ó, nós temos esses 2 óxidos que são anfóteros, o óxido de zinco e o óxido de alumínio. Qual é a diferença? É que o óxido de alumínio aqui, ó, ele está reagindo como, ele está funcionando como um óxido básico, porque está reagindo com ácido. E esse aqui, o óxido de zinco, está funcionando como óxido ácido, porque está reagindo com uma base. Então, uma questão bem específica de óxidos, de classificação de óxidos, tá? Se eu estiver indo muito rápido, vocês também me falam, porque daí agora eu fiquei preocupado com o tempo. Sobre o gás carbônico, pessoal. Sempre tem uma questão na URGS que vai falar da água, tá? Sobre as propriedades da água e etc. E sobre o gás carbônico. Então, é sempre bom pesquisar, talvez, assuntos no... Por exemplo, tem trabalhos de iniciação científica. Até teve um colega meu que fez no ano que eu me formei, há muito tempo atrás, que falava da importância do gás carbônico na recuperação do petróleo e tal. Então, sempre é importante ler algumas coisas assim a respeito da água, né? Tudo que tiver de novidade, assim, e do gás carbônico, tá? Então,
como é que se faz o transporte de gás carbônico, como é que é a melhor forma de transportar o gás carbônico, se é na forma líquida, se é na forma gasosa, qual é a mais barata. Então, são coisas assim que às vezes não vêm nas bibliografias, mas existem trabalhos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, pesquisas que, assim, como é que a gente diz, com uma origem, assim, com uma fundamentação teórica bem explicada, não é qualquer trabalho, né, é reconhecido, digamos assim, pelo Google acadêmico, tá? Então, é sempre importante ver coisas sobre a água, né, e sobre o gás carbônico, tá? Então, são sempre questões que aparecem. Então, peguei uma questão aqui que apareceu sobre o gás carbônico, né, ó, o CO2 é sólido, é denominado gelo seco, por sublimar sob pressão atmosférica, dando origem ao CO2 gasoso. Sobre o gelo seco, assinale o que for correto. É um líquido instável. Aí, por isso que eu estava falando, né? Porque é muito mais... Esse artigo sobre transporte de CO2, vocês podem até pesquisar se interessar, né? É muito mais barato transportar o CO2 no estado líquido. E qualquer gás, pessoal, qualquer gás, ele é... qualquer gás é possível se liquefazer ou transformar ele no estado líquido. Qualquer gás, não temos exceções. Então, a gente eliminaria a A e a E facilmente, tá? Então, não serve para o CO2, serve para qualquer um. Qualquer gás pode ser liquefeito, tá? É só comprimir, variar a pressão, temperatura e essas coisas. Apresenta ligações polares. Claro que eu estou falando em ligações. CO2 é uma molécula apolar. Só que quando eu estou falando em ligações, eu estou me referindo à ligação entre o O e o C. Então, como é entre átomos diferentes, nós vamos ter um deslocamento da nuvem eletrônica para o átomo mais eletronegativo, que é o oxigênio. Então, ele apresenta ligações polares, mesmo sendo um composto ou uma molécula apolar, tá? Apresenta geometria angular? Não, até porque o carbono, né, ele apresenta 3 geometrias. Quais são elas? Linear, tetraédrica e trigonal, né? Então, não apresenta geometria angular. E não sobra elétrons no átomo central, então não pode formar um ângulo de ligação. Apresenta interação do tipo dipolo permanente. Então, aqui está misturado questões de polaridade, de geometria e de forças intermoleculares. Lembrando que nós temos 3 tipos de forças intermoleculares, que se diferenciam pela ligação entre um elemento eletropositivo e um elemento eletronegativo. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar. Aí nós vamos ter a ponte de hidrogênio, que é H com F, com O e com N. Então, são as ligações, as interações mais fortes que nós temos. Depois nós temos dipolo ou dipolo permanente, que ocorre com moléculas polares. Então, não é o caso dessa questão. Por quê? Porque o CO2 é uma molécula apolar. Então, o tipo de interação que acontece entre ela é dipolo induzido, ou forças de London, ou também conhecido como Van der Waals, ok? Não me lembro agora se o nosso livro trazia Van der Waals como sinônimo de forças intermoleculares, mas a URGS, de qualquer forma, a URGS reconhece forças intermoleculares, ligações de Van der Waals, forças de Van der Waals, como forças de London também, ou para dipolo induzido, moléculas apolares, tá? Questão 6 fala de ligações químicas. Então, fala aí de uma ligação tipicamente iônica. O óxido de bário, né, o BaO, o cloreto de cálcio, silício é ametal, o hidrogênio é ametal, e nós temos aqui, ó, poderia ter surgido uma dúvida, né, mas vocês não teriam a alternativa 2, 3 e 5, não tem essa alternativa 2, 3 e 5, mas vocês poderiam dizer
por que que ela não é tipicamente iônica. Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que tanto berílio, olha só, é o berílio e o alumínio. Esses dois metais podem, sim, fazer ligações covalentes. Nesse composto, por exemplo, o alumínio está se estabilizando com 6 elétrons na camada de valência. Então, cuidado com... São casos bem específicos, é o berílio, geralmente na forma de BeCl2, tá? Ou BeF2, enfim, quando ele estiver compartilhando 2 elétrons. Então, ele já tem 2 e compartilha 2. Então, o berílio pode fazer ligação covalente e ficar estável com 4 elétrons na última camada, ou o alumínio, né, geralmente na fórmula de AlCl3, mas pode aparecer outras, mas nesse caso ele está se estabilizando com 6 elétrons na última camada. Então, cuidado, não é uma ligação tipicamente iônica. Então, vocês têm que tomar nota dessas exceções, tanto do berílio quanto do alumínio, que podem sim fazer ligações covalentes. Então, tipicamente iônica só pode ser 2 e 3. Ela seria fácil, mas eu acredito que se tivesse uma alternativa assim, ó, 2, 3 e 5, talvez aqui pudesse haver uma indução à resposta errada, né? Enfim. Tudo bem, pessoal, por aí? Tá, continuando aqui, ó. Essa questão fala basicamente do metano, tá? Fala da digestão, fala de uma pesquisa, enfim. Ele quer saber, eu vou lá para a pergunta, se precisar eu leio o texto, né? Então, sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e sua geometria são respectivamente. Então, eu já parto do princípio que eu tenho que saber a fórmula do metano, é uma fórmula fácil, né? O CH4. C fica no meio, eu tenho 4 ligantes, carbono não sobra elétrons no átomo central, sua hibridização é sp3 e sua geometria é tetraédrica. Tipo de força intermolecular. Lembrando, quando não sobrar elétrons no átomo central e os ligantes forem iguais, a minha molécula será sempre apolar. E se ela for apolar, o tipo de força intermolecular que ocorre entre elas é dipolo induzido. Também pode ser chamada de forças de London ou ainda Van der Waals. Então, a minha resposta correta é a letra D. Uma questão bem específica de geometria e força intermolecular. Isso que eu estava falando anteriormente, ó, tem bibliografias, pessoal, que usam forças intermoleculares, não, forças de Van der Waals como sinônimo de forças intermoleculares, tá? Mas a URGS reconhece forças de Van der Waals como moléculas apolares, tá? Só para vocês saberem, porque se vocês forem estudar ou daqui a pouco fazer algum exercício de outra bibliografia, por exemplo, se eu não me engano, sei lá, Tito e Canto, não sei se vocês usam o do Conecta, mas igual, né? Podem ter usado no colégio, podem usar outras questões aí, Marta Reis também. Aí aparece forças de Van der Waals como sinônimo de forças intermoleculares envolvendo todas elas, tá? Bom, na 8. Eu não sei se na questão de você estava sublinhado, estava? As questões? As fórmulas químicas sulfito ferroso e sulfito de hidrogênio, tá? Não me lembro se estava sublinhado ou eu acabei sublinhando depois, tá? Então, ó, sulfito, aí vem a parte que a gente viu bem no finalzinho do livro 2, que foi a parte de funções inorgânicas, né, nomenclatura. Então, o sulfito, o ferro pode ter NOx mais 2 e mais 3, o de menor número de NOx, o menor NOx é oso e o maior é ico, então eu já sei que o ferro tem que ser mais 2. O sulfato é o SO4, que é um ânion bem importante,
diminui um oxigênio, vira o sulfito. Então, é o SO3. Então, FeSO3 e o sulfito de hidrogênio pode ser também considerado o ácido sulfuroso, poderia ser o ácido sulfuroso também, mas aquele deu sulfito de hidrogênio, tanto faz. Tá ok? Acho que não tinha muito mistério nessa, tinha que saber nomenclatura. Basicamente, tinha que saber os ânions. 9, fala de NOx, né? Eu acho que eu botei uma questão só de NOx. Geralmente cai uma questão na URGS de NOx também, então... Eu não me lembro se ano passado caiu NOx. É porque tem ano que cai, ano que não cai. Então, deixa eu que eu até vou olhar. Porque eu acho que eu tenho isso anotado. Eu tenho uma análise dos últimos anos. Quando a gente foi fazer o... Não sei se eu vou achar. NOx, deixa eu ver. 2019. Ah, 2020 eu não tenho. 2019 não caiu. E eu acho que 2020 também não. Vai cair uma questão de NOx esse ano. Verdade. Bem possível, pessoal, que esse ano tem uma questão específica de NOx, assim. Tipo essa, né? Enfim, era só calcular o NOx dos elementos, ó. O hidrogênio é mais 1 vezes 3, eu vou ter mais 3, nitrogênio tem que ser menos 3. Daí eu já começo eliminando, né? Aí eu fico entre 3. Aí eu venho no íon amoníaco, no amônio, o hidrogênio é mais 1 vezes 4 mais 4. Então, para dar 1, tem que ser 4 menos 3 de novo. Então, o único que tinha, resolvendo as duas primeiras, se tu tivesse certeza do cálculo das duas primeiras, a substância simples é 0, o oxigênio é menos 2 sempre, tem só as exceções dos peróxidos, né? Que o oxigênio, o O2, cada oxigênio tem NOx menos 1, tá? Mas, enfim, aqui a gente não tem exceção, então o oxigênio é menos 2 vezes 2 menos 4, nitrogênio mais 4, então, mas se soubesse fazer os dois primeiros, igual aqui, o oxigênio é menos 2 vezes 3 dá menos 6, para dar menos 1 a resposta, o nitrogênio tem que ser mais 5, tá? Então, bate com todas aqui com todo o NOx de todas das alternativas, da alternativa. 10. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de ligações químicas predominantes nas espécies abaixo. Pessoal, aqui eu não sei por que eu não... Quando eu estava revisando, depois do simulado pronto, eu vi que vocês... os números estavam grandes, né? Eu espero que vocês não tenham sentido muita dificuldade, porque tem que baixar um aplicativo para poder colocar os números subscrito e sobrescrito, né? Mas quando eu fiz a prova lá dos meus no colégio, eu baixei um aplicativozinho e dá para fazer isso. Não sei como é que foi a prova de vocês. Quando eu fui dar uma conferida no diagnóstico ali, eu vi que estava assim, CO2 e o número grande, assim, né? Estava assim, CO2. Era assim que estava para vocês? Ou tipo H2SO3? Estava assim? Aí que fica mais difícil, às vezes, da gente entender, tá? Mas, enfim, o que acontece, pessoal? Aqui foi bem fácil a questão, mas eu poderia ter usado o termo molecular, tá? Se eu tivesse que usar o termo molecular no lugar de covalente, tá? Então, olha só, eu tenho covalente, primeiro, né? A metal com a metal, iônica, metal com a metal, só o carbono covalente e o césio e o flúor, iônica. Ok. Se eu tivesse que trocar ou esse termo ou o segundo termo por molécula ou por molecular, qual eu teria que trocar? O primeiro ou o segundo? Porque a gente aprende muito que ligação covalente é sinônimo de ligação molecular, ok? Mas qual é a diferença
de um composto molecular para um composto covalente? Vocês sabem a diferença? Qual a diferença de um composto molecular para um composto covalente? Eu podia até ter deixado essa questão mais dificilzinho. Eu não sei por que eu não usei o termo molecular. Usei os dois, acabei usando os dois covalente. E aí, ninguém vai arriscar? Diferença de composto molecular para composto covalente. Todas as ligações covalentes formam moléculas? Vou mudar a pergunta. Aí você tem que responder sim e não. Depois eu vou perguntar por quê. Ó, toda ligação iônica produz que tipo de composto? O que produz uma ligação iônica? A ligação iônica forma molécula? Não, né? Ligação iônica forma retículo cristalino, um aglomerado de cátions e ânions. Ponto. Agora, a ligação covalente forma só molécula? Não. Então, a gente tem que diferenciar um composto covalente de um composto molecular. As duas são ligações covalentes, por isso que essa questão está covalente, mas eu poderia ter deixado ela mais específica. Então, assim, pessoal, uma ligação covalente pode formar uma molécula, pode formar um composto molecular ou um composto covalente. Qual é a diferença? Um composto molecular são as mais comuns que a gente está acostumado. CO2, água, amônia, a sílica, sei lá, todas as moléculas aí formadas. O H2, o O2, o O3, o metano, enfim, o butano. Isso são moléculas. Moléculas formadas por ligações covalentes. E os compostos covalentes, quais são? São aglomerados de ametais. Quem são os aglomerados de ametais? Compostos são macromoléculas. É o carbono grafite, é o carbono diamante, é o enxofre rômbico, monoclínico, deixa eu ver se o fósforo branco, enfim, são macroestruturas. Então, a gente tem que deixar bem claro que a ligação covalente, ela pode formar um composto molecular ou um composto covalente. O composto molecular é aquele lá, água, as fórmulas moleculares que a gente está acostumado. E o composto covalente são macromoléculas, como o carbono grafite, esses exemplos que eu dei para vocês aí, das variedades alotrópicas. Mas tudo bem, não entrava no mérito dessa questão aqui, ó. Mas depois, na hora que eu estava refazendo aqui, revisando, eu disse, por que eu não usei aqui molecular e covalente, para saber se vocês saberiam ou não distinguir, né? Se ia surgir essa dúvida ou não. Mas como ninguém se manifestou, eu acredito que ia surgir dúvida sim, ou não, talvez, né? Vai saber. Mas eu sempre acho que se vocês sabem, tem segurança, vocês acabam falando, né? Aí se tem medo de errar, mas enfim. Tá? Então, não esqueçam que a ligação covalente pode formar composto molecular e composto covalente. Composto molecular são as fórmulas moleculares que a gente está acostumada e o composto covalente são as macroestruturas, tá? Macromoléculas.
11. O disulfeto de hidrogênio, H2S, substância muito instável, tem uma estrutura semelhante do peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Na molécula do disulfeto, os átomos de H com S, então átomos, e o S com S são unidos, respectivamente, por ligação. Então, olha só, quando eu estou falando ligação entre elementos iguais, a ligação é apolar, porque o par que está sendo compartilhado não sofre nenhum deslocamento no campo magnético, né? Se eu usasse duas placas magnéticas, uma positiva e outra negativa, e eu tivesse um composto ali sem polos, né? Ele não vai sofrer deslocamento para lado nenhum. Então, entre elementos iguais, a ligação é apolar. Entre elementos diferentes, a ligação é polar. Então, nós temos aqui ligação covalente polar e ligação covalente apolar. Então, acho que não tinha muito. A coordenada, acho que não teve nenhuma questão de ligação coordenada, que é a dativa, né? Qual é a diferença? A ligação covalente normal, o par que está sendo compartilhado, na ligação covalente normal, o par que está sendo compartilhado vem de átomos distintos. E na ligação coordenada dativa, o par que está sendo compartilhado é originado do mesmo átomo. E só pode fazer ligação dativa o átomo que já está estável. O que a gente não pode esquecer também da ligação coordenada ou da ligação dativa? Que o grupo 17 pode fazer até 3 ligações dativas, o grupo 16 pode fazer até 2 e o grupo 15 pode fazer apenas uma ligação dativa, tá? Então, são casos onde o átomo já está estável e tem elétrons sobrando para poder compartilhar o seu par eletrônico, tá? Então, é só para a gente revisar essa parte aí, já que não teve nenhuma questão específica de ligação dativa. Aí. Questão 12. Considere as afirmações abaixo a respeito da relação entre polaridade e geometria molecular. A gente sabe, pessoal, que a polaridade, ela se justifica pela geometria. Tanto é que se a água fosse linear, né, a polaridade, ela seria apolar. Então, por que a água é polar? Porque a geometria é angular. Então, uma coisa justifica a outra. Então, a gente tem que falar ali de novo ali a respeito do gás carbônico, tá? Então, a molécula do gás carbônico, a molécula do CO2 apresenta geometria linear, sim, e não sofre deflexão num campo elétrico. O que seria isso, pessoal? A gente tem um campo, aquilo que eu tinha falado para vocês. Para definir se a molécula é polar ou se a molécula é polar, experimentalmente, ela é submetida a um campo elétrico, com uma placa positiva e outra placa negativa. Aí, o que acontece? A parte positiva da molécula se desloca para a placa negativa. E a parte negativa da molécula se direciona, a parte negativa da molécula se direciona para a placa positiva e a parte positiva da molécula se direciona para a placa negativa. Tá? Então, se ela for polar. Agora, se ela não tem polos, ela não sofre nenhum movimento num campo elétrico. Então, a primeira é verdadeira. Ela não sofre deflexão num campo elétrico, tá? A geometria linear da molécula do ozônio. Cuidado, o ozônio, né, a molécula de O3, sobra elétrons no átomo central, então cuidado com o ozônio é angular, então tá errado. Mas possui, por incrível que pareça, né, a gente estudou lá na polaridade da molécula, a gente estudou que elementos iguais, lembra assim, A2, H2, O2, N2, toda ligação apolar tem molécula apolar. Cuidado com o ozônio. O ozônio ele tem dupla e dativa. Então, aqueles elétrons estão sempre em movimento da ligação π e sobra elétrons no átomo central.
Então, cuidado com o ozônio, que apesar de ter átomos iguais, que são todos oxigênios, é uma molécula polar. Tanto é que eu lembro que quando a gente estava vendo, alguém disse assim, ah, se sobra elétrons no átomo central vai ser sempre polar. É exatamente isso. E o ozônio sobra elétrons no átomo central. Mas o que está errado na alternativa é que o ozônio é angular e não linear. A estrutura piramidal da amônia. A amônia é NH3, sobra elétrons no átomo central e forma uma pirâmide verdadeira. Justifica a propriedade de ser um composto polar. Sim, sobra elétrons no... Porque se fosse trigonal, se a amônia fosse trigonal, ela seria apolar, porque os ligantes são iguais, né? Mas como sobra elétrons no átomo central, ela forma uma pirâmide, porque existe a teoria da repulsão dos pares, teoria da repulsão do par de elétron da camada de valência. Então, a geometria é piramidal. Então, justifica ser polar. Então, é a 1 e a 3 são verdadeiras. E a 4 diz que a molécula da amônia apresenta caráter polar, sim, mas a estrutura não é planar. Uma pirâmide, ela não é planar. Seria o trigonal. A gente só tem o angular, é o trigonal, para ser bem honesto, que eu posso chamar de trigonal planar ou apenas planar, tá? E acho que era isso aí mesmo. Tá. A questão de número 13 fala do último capítulo que a gente viu, do livro 2, que era a nomenclatura dos compostos. Então, basicamente aqui dióxidos, que foi que a gente mais viu, né? A gente aprofundou um pouco mais o estudo dos óxidos. Então, tinha que saber a fórmula do dióxido de silício, é sempre de trás para frente, né? O2Si, O2 e OSI. Óxido de sódio, lembrando que o sódio está no grupo 1 e o oxigênio está no grupo 16 menos 2, então tem que cruzar as cargas, Na2O. O óxido de cálcio está no grupo 2 e o oxigênio é menos 2, a soma dá 0, 1 para 1. O alumínio tem carga mais 3, o oxigênio menos 2, cruza, L2O3. Aqui eu poderia ter usado outra nomenclatura também, poderia ter deixado um pouquinho mais difícil ter usado, sei lá, óxido plúmbico, por exemplo, porque nesse caso aqui, ó, o chumbo tem carga mais 4. Lembrando que o chumbo tem carga, apesar de ser um elemento representativo, ele tem carga variada, 2 e 4. Então, poderia ter ficado mais difícil se eu tivesse usado, por exemplo, aqui, óxido... Deixa eu ver se teria outra possibilidade. Mas não teria outra possibilidade também, ó. O SiO2 e o Na2O não se repete em nenhum caso. Então, talvez se vocês soubessem os dois primeiros, talvez nem precisaria mesmo fazer o resto. Mas cuidado, né? Nós temos o óxido plúmbico, que é esse aqui, e o óxido plumboso, que é o PbO, né? Então, só para outras nomenclaturas a gente saber que existem. Ok, pessoal? Acho que em termos de facilidade, acho que o livro 2 traz assuntos mais tranquilos, assim, mais fáceis para estudar, é menos denso de conteúdo. O livro 1, ele é mais pesado em termos de conteúdo, fala de todas as propriedades da tabela periódica, de toda a parte inicial da química, dos modelos, da distribuição eletrônica, dos processos de separação de misturas, tratamento de água, enfim. Eu acho que o livro 2 é mais tranquilo, assim, em termos de conteúdo. E o livro 1 um pouco mais denso. Então, talvez vocês possam ter achado esse simulado um pouquinho mais fácil, tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Falei muito rápido, né? Porque eu estava cuidando do tempo. Vou me desculpar para quem chegou depois, tá? Deixa eu fechar aqui. Vou me desculpar para quem chegou depois e o pessoal não sabia. Se eu tivesse me dado conta que vocês recebiam o link lá pelo Facebook, eu tinha copiado e colado no início. Mas vocês me desculpem aí, mas eu estava aqui esperando vocês e achando que vocês estavam em outro link e vocês me esperando num lugar e eu esperando vocês no outro. Mas no final deu tudo certo. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu tempo de fazer?
sobrou tempo, na verdade, né? Porque eu diminui um pouquinho o número de questões, né? Quantas questões vocês tinham do Paulo? Fizeram a minha dele na mesma 1h30, não? Ah, então vocês fizeram 23. Eu fiz 12, eu fiz 13, agora não me lembro. Deixa eu olhar. Eu fiz 13. Então vocês fizeram 23 em 1h30, é isso? É que da outra vez eu achei até que poderia ter ficado meio apertado. Aí diminui um pouco o número de questões. Mas enfim, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, vou me despedir. Agradeço a participação, peço desculpas mais uma vez, tá? Bom recesso para vocês. Essa semana vocês vão estar aí corrigindo simulados e tal. Na volta a gente vai começar no livro 3. Vai ter bastante tempo ainda, né? Para terminar, nós temos 2 livros e praticamente 6 meses de aula, né? Então vai dar muito tempo para a gente trabalhar o livro 3, talvez fazer até algum diagnóstico, alguma revisão quando terminar o livro e tal. Acho que vai ser um ano bem tranquilo em termos de conteúdo aí para terminar o conteúdo e trabalhar bem o nosso conteúdo, tá bom? Bom resto de semana para vocês. E bom recesso, bom descanso, aproveitem, tá bom? Beijo, obrigada, Tainá. Tchau, gente.